Pod Mútua, o podcast da Mútua RS, trazendo conteúdos e novidades para você. Olá, meu nome é Márcio Marum, sou diretor financeiro da Mútua, a Caixa de Assistência dos Profissionais do Rio Grande do Sul. Hoje estamos aqui recebendo a visita do engenheiro Rafael e também, já aproveitando e convidando a todos para seguir através do canal do YouTube, a Mútua do Rio Grande do Sul, e também nos acompanhar através do Spotify. E vem para a Mútua. Tudo contigo, Pablo. Eu sou o Pablo Palma, o diretor-geral da Mútua do Estado do Rio Grande do Sul, né? E hoje temos, né, Márcio, o prazer de receber o Rafael Skerzek Sikorski, né? Um cara aí que vem falar para nós de uma engenharia, né? Eu acho meio estranho, mas falar fora da caixa, mas porque é uma expressão meio batida, né? Mas de certa forma ela mostra, o Rafael vem falar para nós como que a engenharia se aplica, ou como tu pode usar a engenharia em momentos muito diferentes da tua vida profissional e tu até transformar a tua profissão tradicional, como a engenharia mecânica dele, em uma profissão totalmente nova. E além disso ele fala um pouco também sobre sucessão familiar. Seja bem-vindo, Rafael. Em primeiro lugar, obrigado, Pablo. Obrigado, Márcio, pelo convite. E vamos lá, vamos bater um papo, então, sobre o que dá para fazer com todo esse conhecimento que a gente adquire da engenharia, né? Eu tive uma trajetória um pouco diferente da normal, vamos dizer assim, que a maioria dos engenheiros percorrem ao longo da sua formação, né? Ao longo da sua carreira, vamos dizer assim. E, em certo momento, eu acabei tendo que me reinventar, né? No momento que oportunidades foram surgindo, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. A gente começou a abordar aqui dois temas, né? Um é fugir da engenharia tradicional, né? Buscar novos nichos para a engenharia, e outra é sucessão familiar, né? E no teu caso, as duas coisas casaram, né? Então, tu cria um processo de sucessão familiar baseado no teu conhecimento de engenharia, né? Exatamente. Bom, eu vou ter que contar uma história aqui. Tomara que não isso? seja muito longa, né? Mas vamos lá. Em 2003, eu me formei em engenharia mecânica. Tá? Quando eu terminei engenharia mecânica, eu fui direto fazer mestrado. Então, eu fiz mestrado em engenharia metalúrgica. Em 2006, eu finalizei meu mestrado. Então, que era sobre o quê? Que era sobre mecânica dos fluidos computacional. Né? Então, a gente trabalhava muito com a parte de simulação numérica, desenho. A gente pegava situações, por exemplo, minha dissertação foi baseada numa panela siderúrgica da Gerdau. Então, a gente desenhava aquela panela siderúrgica e simulava a mecânica dos fluidos que acontecia dentro de uma panela siderúrgica, por exemplo. Sobre os diversos aspectos, condições. Termodinâmica, enfim, a gente estudava variações operacionais dentro daquele equipamento, só que simulava isso dentro do computador. Computacionais. Bom, isso era algo muito específico, né? O que me fez, então, depois que eu terminei esse estudo, eu ainda consegui trabalhar numa empresa, né, de consultoria que trabalhava na área de alumínio, né, também fazendo simulação numérica, mas a gente sempre ficou muito, muito restrito. Né? Eu não tinha um leque, pelo contrário, eu estava muito, muito restrito a um mercado, que era o mercado do aço, o mercado do alumínio, e todas as oportunidades que apareceram para mim eram oportunidades externas. Ou eu tinha que fazer um doutorado na França, ou eu tinha que me mudar para a Alemanha, enfim. Eram oportunidades muito interessantes, mas que me levavam para fora do Brasil. E, naquela época, eu estava me casando, né? E eu tive que tomar uma decisão, né? Ou eu vou para fora, ou eu caso. E eu optei por ficar no Brasil, né? Minha esposa, ter minha família, né? Onde eu tive minha filha, enfim. Minha filha já está com 14 anos. Então, naquele momento, eu tive que trocar a área. E qual foi a minha troca? Eu fui trabalhar com gestão de energia. Eu fui virar gestor de uma equipe de engenheiros na área de eficiência energética. Algo que hoje está na moda, inclusive, né? Mas a gente falava isso aí, eu estou falando isso aí lá em 2009. Né? A gente entrava nas empresas, verificava pontos de otimização, de desperdício, indicava soluções e se remunerava com uma economia de energia, algo inovador para a época. Né?
Virei gestor, consequentemente, para a gente trabalhar como gestor, né? Eu não era um cara mais técnico, então eu era um cara que tinha que trabalhar com pessoas. Eu fui fazer MBA. Então, eu fiz para se preparar. Para me preparar. Então, Porque eu a fiz formação do engenheiro, via de regra, ela não tem essa formação. Não te dá base nenhuma para gerir de pessoas. gestão de pessoas. Né? Até em tese, né? Até o contrário, né? Pelo contrário, nosso fica muito técnico. Até voltado para não ter... A gente comenta disso, né? Que nós somos formados, eu sou um pouquinho mais antigo que vocês todos, né? Formei lá em 94 na PUC, a gente era formado para ser empregado. Exatamente. Nós nunca fomos formados para ser empreendedores. Análise financeira ou... Né, não se falava em DRE, não se falava em balanço patrimonial, não se falava nada disso na engenharia. Não. A gente acaba tendo que aprender isso quando a gente vai empreender, quando a gente vai para um outro tipo de negócio. Então, eu fui fazer esse MBA e quando eu estava finalizando o MBA, né, pleiteando uma ascensão dentro da empresa, eu olhei para um negócio, e aí vamos entrar no assunto da sucessão, que era um negócio familiar. Né? Certo dia eu fui convidar minha mãe para almoçar no domingo e ela, não posso, porque eu estou fazendo o financeiro da empresa. Mas como assim? Não, eu trabalho de domingo a domingo, eu não tenho tempo para outras coisas. Não. E é tudo eu que faço. É tudo eu que faço. Ela era muito centralizadora. Ela tinha uma empresa que vendia material para odontologia, né, para prótese odontológica, que foi crescendo, que ela começou como representante, ela foi contratando um funcionário, foi contratando um outro funcionário, a coisa foi crescendo até que virou para ela uma bola de neve, que ela não tinha gestão. Não se preparou? Né? Não se preparou. E que a qualquer ponto ela poderia colapsar, ela poderia quebrar, ela poderia daqui a pouco até infartar em função da carga que ela tinha de trabalho. Né? Então, foi quando eu olhei para aquele negócio, que era familiar, e pensei, não, tudo isso que eu aprendi em termos de gestão, por que não aplicar na empresa familiar do que tentar aplicar como funcionário, né, de uma empresa. Foi então que eu tomei uma decisão, em 2012, foi uma decisão bem difícil, na qual eu estava abdicando da engenharia, né, de tudo que eu estudei na engenharia, para me tornar um gestor de um negócio dentro da área de odontologia, um negócio totalmente comercial. Só que aí entra a veia do empreendedor, né? No momento que eu fui para lá, o que eu fiz? Nós vamos melhorar a empresa, nós vamos otimizar ela, e, ao mesmo tempo, eu quero olhar para o mercado para ver para onde ele está indo. As oportunidades. Até aquele momento, a empresa era uma empresa de... comércio, compra e venda. Compra e venda de material para odontologia. Para odontologia. Uma cartela grande de materiais. Existia uma estratégia que ela mesma, a minha mãe, a dona Eunice, né, ela criou, que era de trazer um ministrante para ensinar o pessoal a utilizar aquele material, o que, consequentemente, acabava gerando demanda. Junto, entendi. Sim, aí o pessoal já usa esse produto. Aprendi e vendia. Aprende a usar aqui, ali na Dental tem para comprar, eu já compro e já viro cliente da empresa. Então, mas isso era um professor e eram cursos esporádicos. Aleatórios, aleatórios. Mas era uma prática que ela implantou dentro do... Hoje a gente diz que é a essência da empresa, porque ela gera demanda através do conhecimento. Claro, tu deu uma roupagem nova, enfim. O que a gente fez? A gente colocou primeiro gestão na empresa, na loja, e aí depois eu fui para o mercado. Né? Fui para o mercado entender para onde a odontologia está indo. Então, qual que é a melhor maneira de a gente olhar para o futuro? Né? E aí fica uma dica para o pessoal, como é que tu empreende? Primeiro, tu tem que ter uma visão. E como é que a gente pode ter uma visão mais certa do que vai acontecer dentro do mercado? A gente vai para fora. Então, em 2013, eu fui a primeira vez para a Alemanha. Comecei a enxergar, a gente diz que a gente abre a janelinha, né, do futuro que acontece lá fora. Antigamente, 10 anos depois, acontecia no Brasil. Hoje está bem menos, hoje é 5. O gap 3, é menor. O gap está menor. Mas antes era bem mais. Então, eu enxerguei algumas coisas de para onde a odontologia estava indo, e aí a gente começou a se estruturar. Não, bom, a odontologia está indo para esse lado de novos materiais, a odontologia está indo para a parte do digital. E aí, quando a gente viu novos materiais, o que a gente fez? Não, como é que eu escalo o nosso negócio? A gente pegou e começou a não fazer um curso só. Eu comecei a trazer mais pessoas. De coisas diferentes. Da mesma área, mas de materiais diferentes. Então, Entendi. tipo, eu tinha um professor de cerâmica, né, e agora a gente está com um professor de prótese total.
Agora Até tem aí professor tu tava- de gesso. Até aí tu tava com caras puramente odontologia. Puramente Até aí tu tava odontologia. só na... Mas como é que eu conheci esses caras? Através de um congresso online que eu criei em 2014. Então, eu peguei o que hoje a gente chama de marketing digital. Érico Rocha, naquela época, estava lançando fórmula de lançamento. Estava criando, apresentando para o Brasil fórmula de lançamento. Hoje, o marketing digital está disseminado, todo mundo fala. O que a gente está fazendo aqui hoje é marketing digital. Né? Só que lá não se falava nisso. Então, a gente criou um congresso online, pouquíssima gente participou, porque o pessoal não estava preparado para aquilo. A internet não estava tão aquecida como está hoje. Quantas pessoas tinham? Te lembra? A gente colocou umas 500 pessoas numa sala virtual. Ah, mas não é pouco, Brasil. né, cara? Para o Brasil é pouco. Não é pouco nada. Não, mas assim, Vamos ficar o discutindo que é pessoal pouco ou não não é pouco. estava preparado naquele momento. Ah, ok. Mas o que acontece? Naquele momento eu fiz relacionamento com o pessoal. Eu conheci os maiores ministrantes da prótese odontológica no Brasil. Provavelmente os caras mais antenados, eles foram e ali tu... E tá ali que eu certo. comecei a trazer esses caras para Porto Alegre, para o nosso espaço, para ensinar o pessoal. Então, a gente acabou criando um centro de treinamentos que aí sim gerava mais demanda ainda para o nosso negócio. Então, deu um up na empresa. Bom, só que numa dessas idas, em 2015, a cada 2 anos eu vou para a Alemanha. Então, em 2015, eu vi a primeira impressora 3D. Aí, quando eu olhei para aquela impressora 3D, eu pensei, cara, para operar uma impressora 3D não é bem assim. O cara tem que usar um software. Para usar um software, tu tem que desenvolver um cadista. E onde é que, Natureza, quem é o cara mais preparado para isso? Por natureza, saem os cadistas, os projetistas. A odontologia não tem projetista. Não. A engenharia tem um monte. E eu, de certa forma, eu era um projetista, porque para fazer meu mestrado, eu aprendi a desenhar. E aí, quando eu vi que a odontologia estava virando uma aplicação da engenharia, foi quando a gente começou a se preparar. Foi quando a gente começou a reinventar um negócio para que, quando fosse o momento certo, a gente começasse a dar aula de desenho para, consequentemente, depois vender as impressoras 3D, que é o que a gente vende hoje, ensinar a utilizar uma impressora 3D, que é o que o Rafael dá aula hoje. Então, eu acabei virando de certa forma, um professor de impressão 3D, né? Porque a gente acaba vendendo impressora 3D e tem que ensinar o cara a usar a impressora 3D. Hoje a gente está com... Em que ano foi isso? Cara, Essa em 2018 a gente começou a dar aula. Em 2015 eu vi a primeira impressora 3D. Impressora e trouxe Me para cá preparei quando? por 3 anos para vender a primeira impressora em 2018. Essa foi a primeira. Foi a Para quem tu primeira vendeu a primeira? Te lembra ainda? Cara, eu não vou lembrar agora para a pessoa especificamente, mas assim, desde lá até hoje a gente já vendeu mais de 500 impressoras. E essa impressora... Todo o Brasil daí, cara. Rio Grande do Sul, maior parte. mais pra forte. fora, E essa impressora, qual é o produto praticamente que tu ensina? Que sai da impressora. E aí vamos lá, vamos falar então agora sobre a aplicação odontologia dentro da engenharia. O que o engenheiro geralmente faz? Ele olha para um processo e otimiza aquele processo. O que uma impressora hoje faz? Ela otimiza o processo de confecção de uma prótese. Então, por exemplo, um dentista, geralmente ele molda o paciente. Ele molda o paciente, esse molde é vazado, tu vai confeccionar um gesso, e sobre esse gesso, então, vem o técnico em prótese e elabora a prótese. Bom, no momento que você não molda mais, o dentista escaneia a boca do paciente, você já passou pela etapa de moldagem, que não existe mais. Aquilo é chato pra caramba, que é chato pra caramba, tem gente que tem ânsia, é bem complicado. É Ninguém hoje quer ser mais moldado, por ser chato. É chato. O pessoal quer ser Quem escaneado. molda ele, só a mulher dele. Não, mas isso aí eu já estou moldado. Ele tá faz moldado. tempo. Eu conheço a esposa dele, eu sei que isso é verdade. mas vamos lá. E daí deixou de moldar? O paciente, hoje está... Né, o dentista está começando a adquirir esse scanner intraoral, então a gente está num processo de deixar de moldar. Que o scanner intraoral, a gente vai te interrompendo aqui, né? Uhum. É uma aplicação de engenharia, né, cara? Cara, aí quando tu começa a olhar para o processo, fabricar um dente, desde a moldagem até a prótese no final, tu vê que, cara, aquilo ali já era engenharia.
Sim. Tem um monte de aspectos A ali da gente só engenharia. não se apropriava. Tem o forno, tem... Cara, quem desenvolve os equipamentos para odontologia são engenheiros. Mas se tu entrar hoje, então, o que tem de odontologia é o dentista, porque o resto de tudo é engenharia, né, cara? Exatamente. Tudo, Só que, tudo ali dentro. O dentista só É um monta. operador. só que antes o dentista e o técnico em prótese pegavam equipamentos que eram projetados e utilizavam. Hoje, eles demandam de ter um conhecimento técnico maior para operar aquilo de forma diferente. Então, escanear hoje já é diferente do que moldar. No momento que tu passa, tu não manda mais um motoboy para o laboratório, tu manda um e-mail. E pasmem, tem dentista que não sabia mandar e-mail. Tem técnico em prótese que passou a vida inteira numa bancada e não sabia receber um e-mail. E está tudo bem, porque É assim. o pessoal foi treinado em cima de uma bancada. Ninguém tinha acesso à tecnologia. Então, de uma hora para outra, eles tiveram que começar a utilizar ferramentas novas. Então, nessa fase de mapear todas essas ferramentas e desenvolver soluções, desenvolver um método de ensino para o cara aprender a desenhar, desenvolver um método de ensino para o cara aprender a imprimir, cara, aí entrou o engenheiro Rafael com esse know-how que eu tinha do meu mestrado, da engenharia, com a felicidade de estar com uma empresa já dentro da área, então a gente é bem conhecido No momento pela área, certo. no momento certo. Então, isso nos posicionou e nos colocou numa situação confortável, vamos dizer assim, para estar atuando nesse mercado. Porque hoje já tem mais gente tentando, vamos dizer, fazer um processo parecido com o teu. Na verdade, o processo não é meu, né? O processo, hoje, as impressoras estão no mercado, Sim. hoje os scanners estão no mercado, as aplicações, elas existem. O que o Rafael fez foi ter a visão, como eu falei antes, e me antecipar com relação ao mercado, de modo a trazer primeiro para o Rio Grande do Sul essa solução. Então, a gente pode dizer que a gente foi um dos pioneiros em impressão 3D, foi um dos pioneiros em ensinar alguns técnicos a desenhar. E, obviamente, tem muita gente já fazendo isso hoje, né? E hoje, quem é dos profissionais que faz essa operação? É o próprio dentista ou um outro profissional? Quem é que... Então, aí existe uma confusão, né? Porque muitos dentistas querendo entrar no digital, alguns compram os equipamentos e acham que vão querer fazer tudo. O técnico é a mesma coisa. E aí entra e muitas vezes esse querer fazer tudo até mesmo é a falta de conhecimento do negócio, falta de base, vamos dizer assim, sobre o negócio. Porque você não consegue pegar o fato de tu comprar um scanner intraoral e comprar uma impressora não te torna um profissional digital. O que te torna um profissional digital é conhecer o fluxo digital e saber atuar nele. Então, o dentista, hoje, no meu ponto de vista, ele deve atuar mais na parte de escaneamento, que é onde ele tem domínio, que é sobre o paciente, e o técnico em prótese, ele faz todo o resto utilizando toda a parte de planejamento, máquinas aí. A gente não está falando só de impressora 3D, a gente está falando de fresadoras também. Hoje a gente fresa dente. Seguem com as funções iguais, só mudaram a forma com que eles vão executar. Mais ou menos isso, né? Exatamente. Para você ter uma ideia, eu falei muito de impressora, que é onde eu atuo mais, mas, gente, a gente tem hoje, dentro da odontologia, tornos CNC, que hoje a gente chama de fresadoras. Mas, cara, é a mesma coisa que um torno CNC, que na engenharia mecânica em a gente menor usa... escala. Em menor escala. No momento que a gente tem mais precisão basicamente o processo é igual, né, cara? Exatamente igual. A forma de para um engenheiro de olhar para o processo de odontologia é muito fácil. É igual. Entende? Só muda o problema produto. é essa comunicação. Muda o produto só. Muda o produto. E hoje, como a gente não é da área, pelo teu sentimento, melhorou na rapidez da apresentação, na qualidade do produto? Sem dúvida. E aí que a gente está sempre perguntando assim, mas o que o dentista faz com a impressora? O que ele imprime? No momento que você não está mais moldando, você está imprimindo. Pulou uma fase, né? Você tinha lá o escaneamento, tu tinha a moldagem, vazar gesso, aquela história toda até um modelo. Hoje você escaneia, você pode já desenhar a prótese. Se você quer testar, você imprime o modelo e encaixa nela. Então, a odontologia ganhou, o profissional ganhou, foi tempo, foi previsibilidade, porque agora você consegue fazer um planejamento, colocar a foto do paciente, por exemplo, numa televisão e colocar os dentes sobre ele e mostrar, olha, você vai ficar dessa forma. Sim, até para saber até a própria mordida, para ver se não tem a oclusão, tipo de Como é que fala? A oclusão é quando você tem
a tua mordida em perfeita conexão, né? Superior e inferior. Ele tem de demoldagem só. Né? Eu não conheço aí mesmo. Não, eu tô aprendendo. Eu tô aprendendo. Não, isso aí. Assim como o cara né, entra num mercado que não é o dele, o cara ensina, né? Mas o cara aprende também, né? Exatamente. Tanto é que hoje a gente tem mais de 9 cursos de planejamento. O Rafael ministra todos os cursos? Não. Porque quando chega na hora de falar sobre a odontologia, a parte clínica, eu chamo uma dentista, que é uma parceira nossa. Quando eu vou falar sobre a parte de prótese, eu tenho um cadista, né, um TPD digital, que ele é focado, ele trabalha todo dia sobre aquilo. Né? Todo dia desenhando e realizando casos, resolvendo problemas sobre aquilo. Então, ele tem mais propriedade de falar. Então, dentro dessa solução que a gente criou, foi também trabalhar com uma equipe multidisciplinar. Hoje, a odontologia ela deve ser mais multidisciplinar em função disso, né? Pelo fato de tu ter que utilizar disciplinas que vão desde a tradicional, da convencional, a analógica, que a gente chama, até a digital. Né? Que aí a gente faz o papel de, como é o termo que a gente estava utilizando, tradutor do digital para dentro da odontologia convencional. Né? Então, hoje a gente... é o que eu sempre digo, o engenheiro ele é um solucionador de problemas. Né? Então, o que o Rafael fez nos últimos anos? Identificou um problema, né? Algo que iria surgir e se antecipou e começou a desenvolver uma solução. Né? Além disso, né? Além dessas questões da sucessão familiar e da engenharia, o Rafael ainda é sócio da Mútua. Né? Isso é importante. Isso te lembrou, né? Que tu tem que dizer para os caras se inscrever no canal, né? É isso aí. Então, não podemos esquecer. Acesse o nosso canal no YouTube, Mútua RS. Acompanhe os episódios através do Spotify e nos dê o feedback, né? Saber ou sugerir novos temas, né? Já vou provocar o Rafael. Ele vai nos visitar outra vez. Mas nós vamos aproveitar que nós temos um monitor que ele possa projetar o trabalho dele aqui, nos apresentando, né? Quem sabe no próximo programa, né? Com certeza. Vai ser fazer essa dinâmica, porque seria interessante muitas vezes a gente apresentar um processo, né? E é interessante, gente, porque assim, ó, é um mercado que existe muita escassez de gente qualificada. Né? Então, tipo, a gente dá aula para muitos profissionais, mas são os donos dos laboratórios, das clínicas. Os caras estão querendo entender como é que funciona. Não, eles querem entender, só que eles precisam colocar gente para operar. E hoje em dia a gente não tem gente qualificada para operar. Então, quanto mais gente trabalhando nisso... Eu conheço pelo menos uns 4, 5 engenheiros que já atuam dentro de laboratórios por terem uma base para poder executar esse tipo de trabalho. O Rafael já é o 6º episódio que a gente trabalha, cara. Todo mundo que senta aqui, independente da área que é, diz que tem falta de gente. Até antes, no episódio nos anteriores, a gente conversou com um cara que é político, né? Uhum. O Paulinho, que é o presidente da FAMURSA. Tem dificuldade de político, cara. E aí o pessoal fala que não tem emprego, né? Político e engenheiro, né? Político e engenheiro. Não, tem falta de político de todo. Cara, tá difícil. E aí o pessoal fala que tá difícil, que não tem emprego, mas ao mesmo tempo que tá difícil, não tem emprego, tem um monte de oportunidade aí. E ninguém procura. Não, e ninguém se qualifica. Também, ninguém procura. Para poder aproveitar essas oportunidades. Então, uma das nossas missões é essa, é qualificar pessoas para esse mercado que está, obviamente, em expansão. Eu estou falando aqui de... Hoje, 5% dos profissionais de odontologia operam com esse tipo de tecnologia. Então, existe 95% hoje de oportunidade de gente para trabalhar, para serem trabalhadas para implementar essa tecnologia. E essa tua dinâmica, pela tua manifestação, qual o futuro desse teu mercado aí? O que tu vislumbra para o futuro? Olha, eu acho que esse mercado ele tem muito que sangrar ainda. Tá? Do jeito que ele está. Do jeito que ele está. Por quê? Quando a gente fala de impressão 3D, a gente fala de escaneamento, essa parte digital, a gente está falando da 4ª revolução industrial, que não só a engenharia, não só a odontologia, sim, mas que muitas empresas, muitos negócios estão sofrendo. O que é uma revolução industrial? O que faz uma revolução industrial? Empregos que existiam deixam de existir e empregos novos surgem. Né? Então, ninguém se falava num cadista para odontologia há um tempo atrás. Sim. Isso é um emprego totalmente novo. Então, assim, o que eu vejo como oportunidade? A formação de novos cadistas,
a utilização maior desse tipo de tecnologia, novos modelos de negócio, porque hoje não tem mais sentido, se você escaneia, manda por e-mail, o cara desenha e o outro imprime, não tem mais sentido todo mundo ficar no mesmo lugar. A gente pode estar falando de Não de é porque não tem coworks. sentido, não necessariamente, né? Não necessariamente é Isso, necessário. né? Então, a gente está falando de modificações de modelos de negócio. Eu posso trabalhar como autônomo, eu posso trabalhar na praia, se eu quiser. Não que, né? Pode trabalhar fora do Brasil. Posso trabalhar fora do Brasil. Né? Hoje, alguns cadistas fazem desenhos não só para o Brasil, mas para outros países. Então, assim, as oportunidades são infinitas dentro desta revolução. E vai aproveitar, obviamente, aquele profissional que estiver mais qualificado, que entender o mercado, que estudar, que se preparar para atender isso. Tu acha que a inteligência artificial pode ser um próximo passo dentro desse processo? Também. Hoje, eu tive agora no último congresso na Alemanha, e esses softwares que a gente utiliza de desenho, muitos deles já estão utilizando ferramentas de inteligência artificial para tudo aquilo que é repetitivo Tu consegue ser realizado pelo computador, pelo algoritmo. e deixar o criativo. Mas, obviamente, que sempre vai necessitar de um profissional qualificado para dar o comando, para dar um input nesse sistema todo. É para fazer uma análise, né? Sim, A gente sim. faz uma O correlação filtro. hoje, teoricamente, os softwares de dimensionamento, né? O cara não pode ser só um piloto de software, o cara tem que entender, É verdade. tem que entender os resultados, se aquilo está condizente ou não. Por isso que a formação de engenharia, né, cara, para esse tipo de processo, ele é fundamental, assim. Não tem outra formação, dentro das formações tradicionais, que ela consiga abranger esse tipo de input, assim, de condição de legitimar e de entender como engenharia. Não tem. Exato. Não tem. Eu me sinto bem confortável para discutir com o pessoal da odontologia, porque eu enxergo as dores deles. Eu enxergo o problema e já enxergo a solução. Eles ficam com a dor ali. Pode fazer, não pode fazer. Será que dá para fazer? Aí a gente vai lá, traduz a tecnologia, mostra o que pode e o que não pode. E aí, obviamente, com toda a parte clínica, eles vão lá e executam, né? Então, não é só a engenharia. A gente está falando de equipes multidisciplinares para as coisas poderem andar de uma forma mais harmônica. E hoje o mercado da odontologia, falo porque o meu filho se formou há dois anos, se formou na PUC, e a gente verifica que o mercado está muito aquecido. Hoje, muitas vezes, para colocar um aparelho ortodôntico, o cara pagava um salário mínimo por mês só para ajustar ali. Imagina como é que era o mercado há um tempão atrás. Né? E hoje, com as proliferações, né? e com das universidades. Das universidades e dos serviços que são até das ofertados, das claro. próprias clínicas também, né? Mas a gente verifica que a população tá tendo acesso a isso. Né? E até em função da estética também, tudo, né? Com certeza. É a qualidade bucal também, né? Nenhum paciente hoje quer utilizar, por exemplo, você vai fazer um tratamento ortodôntico, você não quer utilizar mais bracket. Sim, você quer utilizar um alinhador invisível, né? Um alinhador estético. Sim. Você não quer, como o Pablo falou, você não quer ser mais moldado, você quer ser escaneado. Então, o próprio paciente já enxerga a tecnologia e demanda essa tecnologia. E o profissional que não entender isso e não se atualizar, ele acaba ficando de fora. Eles ficam... os caras ficam sacaneando, né? A gente é amigo de longa data, né? Eles ficam sacaneando que as coisas sempre demoram para chegar, né? Porque é no interior, as coisas demoram. Quanto tempo essas coisas vão demorar para chegar no consumidor final, que nem eu lá em Estrela? Cara, hoje eu estava conversando com um dentista de Lajeado e ele está querendo adquirir um scanner intraoral. Então, acho que atravessar a ponte... Não vou para Lajeado. Porque para nós parece, de vez em quando, algumas coisas parecem distantes, sabe? Então. Primeiro porque não é o nosso dia a dia, talvez do Márcio, mais por ele ter uma relação do filho dele, mas para os engenheiros assim que nos ouvem, que vão ouvir isso, parece ainda um pouco distante, né? Então, tu tem uma ideia assim de quando isso se torna de fato corriqueiro? O interior hoje tem muita gente já utilizando justamente pela questão logística. Né? No momento que a gente estava falando de moldar, mandar para um laboratório e voltar, e muitas vezes o laboratório não fica na mesma cidade. Verdade. Então, no momento que o dentista escaneou, apertou um botão, esse arquivo já está lá no laboratório que é na outra cidade, nossa, olha o quanto tu otimizou do processo, né, que a gente está falando em termos de logística. Então, vai ser mais rápido do que a gente imagina.
respondendo a tua Tu pergunta. acha? Eu tive agora há 2 semanas em Santa Cruz, dando uma palestra para mais de 15 profissionais, mais de 15 dentistas, né, apresentando um scanner intraoral. Essa palestra foi promovida por quem? Por um laboratório de prótese, né, de Santa Cruz, um dos grandes laboratórios, que já é digital e que ele colocou uma meta, que ele quer até 2025 não receberem mais moldagens. Ele quer que 100% dos clientes deles sejam digital. Ou seja, é mais rápido do que a gente imagina. E o próprio mercado quem já trabalha vai acelerar cada vez mais isso. E o teu próximo desafio qual será? Cara, é difícil de dizer assim o próximo desafio, porque a gente está hoje no meio dessa revolução, né? E como toda revolução, a gente está se adequando ainda. Eu tenho essa visão de que eu vou ajudar muita gente ainda, certo? Mas, ao mesmo tempo, eu estou toda hora ligado. Eu estou toda hora indo para fora para, como eu falei, abrir a janelinha e trazer novas tecnologias, né? A Mútua, assim como a sociedade, como o Conselho Regional, a Sociedade Brasileira de Geologia e os entes que representam, né, representam as classes, né, seja a nossa, né, da engenharia, seja a dos odontólogos aí, elas também tendem a mudar, porque o processo todo vai mudar, né? Uhum. E alguns, né, se manifestam, alguns mudam, alguns não mudam, outros vão morrer no meio do caminho. E uma das sociedades aí que vem mudando aí, pelo que tu tinha conversado comigo em outra oportunidade, é a Sociedade Brasileira de Odontologia Digital. E que, pelo que eu entendi, né, tá dando uma guinada no entendimento de como a odontologia se posiciona no mercado e tá te transformando num embaixador deles aqui, né? Exato. Mas o engenheiro pode participar da odontologia ou não? Eu estou indo agora semana que vem para Londrina porque eles vão mudar o estatuto da sociedade para poder colocar um engenheiro, porque geralmente quando se monta uma sociedade desse tipo, né, e a da odontologia, eles colocam, ela é composta por dentistas, técnicos em próteses, né, pessoas da área. Uhum. E agora, em função de tudo isso que a gente está conversando hoje, né, o próprio presidente entendeu que eles teriam que mudar o estatuto para poder trazer para a sociedade profissionais que não são apenas da odontologia. Então, eu vou ser o primeiro engenheiro, vamos dizer assim, a fazer parte de uma sociedade que não é da engenharia, que é da odontologia, né? Eu acho que é esse sentimento que a gente verifica, que as profissões se interligam, né? E muitas vezes a nossa área de engenharia, né? Nós damos suporte praticamente para quase todas as profissões, né? Sim. Parabéns pela sensibilidade da sociedade dela de aglutinar os engenheiros, porque, mais uma vez, praticamente todos os equipamentos, todo o maquinário tem um profissional envolvido, né? Tem. Então é isso que todo mundo ganha, né? Essas certeza. trocas de experiências, né? Hoje, se não for multidisciplinar, a sociedade ela tem como objetivo o quê? Agregar pessoas que estão envolvidas nesse meio para conversar e desenvolver ainda mais esse ponto específico que é a odontologia digital, né? Então, como é que o pessoal vai se juntar e agregar e trazer novas metodologias, otimizar processos, ficando apenas num nicho, né, de profissionais. Então, foi muito legal esse convite, eu aceitei, né? Inclusive, eles querem agora que a gente crie grupos de estudos regionais, então a gente está montando um desk aqui no Rio Grande do Sul, eu vou ser, né, nomeado também embaixador aqui no Rio Grande do Sul da sociedade, e sempre com o objetivo de evoluir, né, de agregar, trazer essa tecnologia. Então, tu me perguntou do desafio, esse é um dos desafios, né? Trazer a tecnologia e utilizar, obviamente, a sociedade como um meio para agregar mais profissionais, né? Tu se torna embaixador e ganha um monte de trabalho para fazer. Exatamente. Mas esse faz parte Exatamente. Mas é um trabalho, vamos dizer assim, ele é social, porque, né, faz parte da sociedade, mas ao mesmo tempo ele agrega, né? Ele aproxima as pessoas. Para ti e para a comunidade, e né? a comunidade, Isso é e todo mundo sai importante. ganhando, com certeza. E até nesse gancho, né, viu como a Mútua se interliga com a própria odontologia, né? Tanto é que nós temos um processo, né, que está em andamento, né? Nós temos um espaço, o 4º andar, Isso. um espaço para a área médica, e temos um local exclusivo para... Já tem praticamente toda a infraestrutura pronta para um gabinete odontológico. Opa. Estamos num processo, né, De chamamento de público. chamamento público para quem ofertar com valor conforme está disponibilizado no próprio site da Mútua, né?
E aí, quem sabe no futuro ele não vai estar Opa, dando o curso lá no próprio Vamos conversar prédio- mais sobre isso. Faz a prédio- chamada aí. prédio da Ó, Mútua. Para quem quiser, então, no site da Mútua tem um chamamento público. A gente está disponibilizando um dos nossos espaços, né? Que já tem uma montagem praticamente pronta. De um Espaço para gabinete autoclave, espaço para tudo. Né? Interessante. É bacana. O profissional que quiser é só montar a cadeira dele ali, a estrutura. Vamos começar a ganhar. colocar um Se não- scanner intraoral lá. Quem sabe? sim. Quem sabe não vira um espaço modelo de, Sim, ele pode- de novas tecnologias. Pode deixar um de brinde para nós lá, a gente faz a propaganda para ele. Que Boa. Ou a gente utiliza o espaço para dar treinamentos e ajudar cada Também. vez mais profissionais. E qual é o nosso intuito As possibilidades são Temos espaços para infinitas. isso, né? E qual é o nosso intuito de fazer essa locação de oportunizar os nossos associados com custos diferenciados dos serviços da odontologia. Perfeito. Mas isso aí, com certeza, em breve estaremos. O Rafael vai estar dando curso lá para os profissionais da odontologia no nosso prédio, né? Que nós temos a estrutura toda para receber com qualidade, com conforto e principalmente com estacionamento. Né? Eu conheço lá, é bem Rafael já bem nos legal, visitou, bem legal É, isso aí. o prédio. Cara, mas a gente então, né? Se tiver alguma coisa que tu ainda queira falar, a hora é esta. Na verdade, só agradecer, né, gente? Eu acho Valeu. que tudo que a gente faz, tudo que a gente planta, a gente colhe, né? Então, o fato de estar sendo convidado para uma sociedade, para estar participando, o fato de estar aqui com vocês, da Mútua, para estar falando sobre algo que a gente vem desenvolvendo, nada mais é do que estar colhendo aquilo que a gente plantou lá na frente, né? Como eu falei lá no início, a gente está fazendo a sucessão, né? Eu assumi a empresa junto com o meu irmão, né, da minha mãe, com o objetivo de alavancar ela, obviamente, crescer e tudo mais, sempre de uma forma idônea, né? Sempre de uma forma seguindo a essência dela. E hoje a gente está onde está porque a gente plantou, fez esse trabalhinho e está colhendo os frutos. Então, de novo, obrigado pelo convite, Pablo. Merece. E em novas oportunidades eu estou disponível aí para falar sobre... Não, aproveitar o merchan que ele podia dar o nome da empresa dele, né? Como é o nome da empresa? Eunice Soluções. Eunice.soluções, segue lá no Instagram. Ou então, se tu quiser seguir o Rafael.Sikorski, né, o ministrante que dá aula de impressão 3D, pode seguir lá Rafael.Sikorski com C. Tá? Por que os caras Redes que têm um sociais, sobrenome Instagram. complicado, os caras fazem questão de botar o sobrenome no e-mail e no negócio só pra sacanear os caras? É o que diferencia das outras pessoas, Tá cara. bom, pode ser. Imagina se eu botasse a Pablo Souto Palma. Mas é um nome Eu diferenciado, poderia cara. É um nome diferenciado. Não vou entrar em detalhe, porque depois tu vai me contar o apelido dele da época da infância. Não, aqui. eu Melhor- conto melhor daí. Se ele contar, eu conto dele. Vamos acabar com... As meninas já beleza. levantaram a placa lá, ó. 40 Cara, minutos. obrigado. Valeu mesmo, hein? Valeu, Pablo. Valeu, Márcio. Valeu, Márcio. É o cara do encerramento. Então, obrigado, pessoal. Espero que tenham gostado. Com certeza o Rafael vai nos visitar, vai dar curso lá, aproveitando toda a nossa estrutura da Mútua. E não esqueçam, sigam a gente no canal do nosso canal do YouTube, Mútua RS, do nosso Spotify. E não podemos esquecer, conheça a Mútua, vem para a Mútua. Esse foi o Pod Mútua, o podcast da Mútua RS. Foi um prazer tê-los conosco. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!